No tema de hoje vamos conversar com o professor Lucas Fonseca, gestor educacional do Grupo Educacional Favene, palestrante, treinador corporativo, especialista em Mindset. Professor Lucas, bom dia, obrigado por atender a reportagem do Alvorada FM, tudo bem? Bom dia, meu irmão, uma honra estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. Opa, a honra é toda nossa receber uma pessoa tão importante como o professor Lucas no nosso programa. No último dia 8 foi comemorado o Dia Internacional da Alfabetização. Isso. E aqui no Brasil nós temos que percorrer muito ainda para chegarmos aí ao que é ideal para uma alfabetização, professor Lucas. Na verdade, sim, meu irmão, acho que a gente precisa resgatar essa essência da alfabetização, né? Antigamente houve uma cobrança muito grande em ter acesso ao conhecimento e talvez não acesso ao aprendizado. Né? Tem uma diferença entre ter acesso a ler e escrever e ter acesso ao conhecimento como aprendizado mesmo para a vida, não somente aquele conhecimento didático que a gente aprende em sala de aula. Então, acredito que a gente está num grande momento, é um grande convite nesse ano, em observar e reavaliarmos como que tem sido a alfabetização no Brasil, o que nós podemos fazer para contribuir para que essa alfabetização seja de fato prática, assertiva e que traga melhores resultados para o país. Professor Lucas, você gostaria da sua opinião? Eu tenho observado muitas críticas com relação ao método Paulo Freire. Essas críticas, elas procedem ou são críticas injustas? Na verdade, eu acredito que essas críticas vêm para um ponto de debate, né? Não me sentiria talvez confortável em dizer se elas estão certas ou erradas. Mas eu convidaria, no meu ponto de vista como professor, em provocar um debate. É importante, sim, ouvir pontos de vista diferentes. A educação, de fato, em sua atuação, ela é a nossa maior necessidade. Não existe um único caminho para a mudança do país, do mundo, etc. e tal. É a educação, não é o melhor caminho, é o único caminho. Só que, ao meu ponto de vista, esse debate que tem se apresentado nos tempos atuais é positivo, pela questão de provocar nós, professores, educadores, a refletirmos. Quais benefícios essa modalidade de educação tem? Quais os outros apresentaria? Então, vendo como positivo, eu veria como a importância do diálogo, convocar nós, educadores, para um diálogo e percebermos, ouvirmos diversos pontos de vista e avaliarmos o que pode ser melhorado. Então, vendo pelo ponto do debate, eu acho maravilhoso. Eu sou de 77, eu lembro que quando eu estudava, os professores nos forçavam a leitura. Exatamente. Eu imagino que o professor Lucas é desse tempo também. Fui afora, um pouquinho menos. Seria o caminho, novamente, o despertar para a leitura, porque a leitura, além de você adquirir um vocabulário, você vai adquirir cultura e aquele detalhe, a leitura vai fazer com que você tenha conhecimento para a prática do dia a dia, para a vida, né? Exatamente. A leitura, não somente pelo ponto do crescimento que a gente tem a partir da leitura, é a primeira viagem do conhecimento que a gente faz. A leitura transporta a gente para um outro momento. Inclusive, por exemplo, quando eu comecei lá no passado a ter acesso à educação, as minhas primeiras viagens, eu chamo de viagens mentais, quando você começa a criar um mundo melhor, criar os seus sonhos, os seus objetivos e metas para o futuro, a leitura permite isso. E eu acho muito bacana, como você fala aí, na década de 70, 80, etc., resgatar esses valores, sim. A leitura como uma viagem, como ponto de conhecimento, onde você passa a ter acesso a um outro mundo, mesmo experimentando uma realidade diferente. Então a leitura, ela é sim a abertura de mente, um ponto de vista necessário. E hoje em dia, conta pelo digital também, né, Marcelo? Mudou tudo. Hoje em dia as pessoas têm acesso a um outro tipo de leitura. Mas eu sou daquele que prefere ali o livro físico ainda. Eu gosto de ler, gosto de estudar. Mas independente da modalidade da leitura, seja ela digital ou pelo livro físico, precisamos sim urgentemente. Falando dos moldes da educação, o convite que eu sempre faço é resgatar esses valores. Não é resgatar a força do conhecimento, é o prazer pelo conhecimento. O conhecimento se torna melhor assimilado quando você tem prazer em recebê-lo. O conhecimento não deve ser inserido na mentalidade de um aluno como uma necessidade, mas como uma oportunidade de crescimento. Então, às vezes, cobra-se muito também, meu cara, a titulação, você tem que formar, tem que fazer faculdade, mestrado, doutorado, mas não desperta nessa criança, nesse adolescente, o prazer de aprender. E aí, no meu ponto de vista, a melhor forma de ter um prazer no conhecimento é a partir da leitura. A leitura é aquela área que você quer, naquele tema que você gosta mais, e incentivar a criança a ter esse desejo pelo conhecimento. E quando você começa a viajar a partir desse conhecimento, aí se torna mais gostoso, mais sadio ter acesso a ele. Nós estamos conversando com o professor Lucas Fonseca. Bom, segundo o IBGE, em 2019,
segundo o PENDA, divulgada pelo IBGE, na verdade, em 2019, é considerado alfabetizado um cidadão que sabe ler, escrever e interpretar um bilhete simples. Isso é o correto para se definir quem é analfabeto ou não, professor Lucas? No meu ponto de vista, não, até porque nós estamos na era dos analfabetos funcionais, né? São pessoas que sabem ler e escrever, mas não sabem, às vezes, compreender esse conhecimento. Que eu chamo também de obesidade mental. Obesidade mental é quando você tem acesso ao conhecimento, você recebe toda a titulação, você tem o básico, mas você não avançou dentro daquele conhecimento. Então, combater a obesidade mental, seja a partir da alfabetização, é despertar no aluno a prática daquele conhecimento. Que ele usufrui. Então não é somente ensiná-lo a perceber que é saber ler e escrever, isso é essencial, isso é obrigatório inclusive, né? Mas é importante resgatar a essência desse conhecimento, não somente fazer apologia da necessidade de ler e escrever. Essa necessidade básica, inclusive, não torna as pessoas mais felizes ou não. As pessoas se tornam mais felizes a partir do que elas fazem com o conhecimento que elas obtêm. Então eu, enquanto professor, sempre busquei na didática, em sala de aula, inspirar meus alunos a perceber, a educação transforma. A educação é o único caminho. O independente da atuação que você vai atuar, até porque não existe mais profissão de sucesso. Existe profissional de sucesso. E o profissional de sucesso é aquele que desde lá da alfabetização pensou além da alfabetização, pensou além do ler e escrever, começou a perceber para que caminho esse conhecimento poderia conduzi-lo. Então, olhar para esse ponto, só da necessidade básica de ler e escrever, limita muito a mentalidade, inclusive da criança, inclusive a nossa mentalidade enquanto educadores. O aluno aprendeu a ler e escrever, já é alfabetizado. Não, vamos colocar esses alunos como pensadores, como pessoas que passam a ter um ponto de vista, que têm um lugar de fala. Eu acredito muito nessa mudança. Eu acho que é a mudança que nós estamos caminhando, até por todas as novas propostas de educação, a abertura para o diálogo, que às vezes não acontece, mas é necessário, para que nós possamos formar crianças capazes de usufruir o conhecimento que obteram. E obter o conhecimento não apenas para ganhar dinheiro. Você que está nos ouvindo aí tem uma idade já avançada, nunca é tarde para aprender. E não apenas para ganhar dinheiro, mas para você saber de vários assuntos, sentar numa mesa, conversar, debater. Quando um político, agora ano de eleição, quando um político for aí ao seu portão, você interpretar o que é suficiente para saber se esse indivíduo está te mentindo ou não. São coisas básicas para o nosso dia a dia, o aprender, né, professor? É maravilhoso, eu chamaria isso de posicionamento. Quando você passa a usufruir do conhecimento que você obteve na escola, né, convencional, no conhecimento que a gente adquire também além da didática em sala de aula, porque hoje a sala de aula não é somente um conhecimento, ela é uma experiência. Né? O professor agora não tem que ter só conteúdo, ele tem que ter performance, não é só conteúdo. Né? A nova realidade, que eu chamo de a nova geração, um novo momento, a gente precisa performar mais enquanto professor. Não é só, porque o conteúdo às vezes ele entra na internet e acha. Agora, a performance que nós temos que ter em sala de aula é capacitar as pessoas para ter esse posicionamento que você acabou de falar, que eu achei incrível. Sabe? Você saber identificar mais a verdade nas pessoas, você aprender a ter posicionamento. Eu tenho uma frase assim: quem fica em cima do muro leva pedrada dos dois lados. O grande diferencial de uma pessoa que tem acesso ao conhecimento, os alunos do futuro, os do presente, precisa aprender a se posicionar. Posicionar é reivindicar seus direitos, cumprir seus deveres, ter a certeza que ninguém é melhor do que ninguém, que nós estamos aqui um contribuindo com o outro. Então essa educação, a partir do modelo mental, né, que eu gosto de trabalhar, dentro da instituição que eu represento, a gente trabalha muito isso, é trabalhar o aluno, a necessidade do conhecimento, para que ele, inclusive, se posicione a partir dessa dica, como você falou aí. Nós começamos a entrevista com o professor Lucas Fonseca, falando que ele é gestor educacional do Grupo Educacional Favene, é palestrante, treinador corporativo, especialista em Mindset. O que é o Mindset? Mindset, meu irmão, significa programação mental. Mind vem de mente, set de setar, configurar. Aí que vem a boa notícia. Uma criança, ela pode nascer com um mindset, ela pode mudar esse mindset, essa nova mentalidade. Eu sou a prova viva disso, pela experiência que eu tenho. Fui alfabetizado aos 17 anos. Então, assim, quando eu fui buscando entender a minha mentalidade, por isso que eu me tornei especialista em Mindset. É isso que a Favene também trabalha com os alunos, você está entendendo? Essa busca para um novo modelo mental. Então, Mindset significa programação mental, ou seja, é a forma que nós funcionamos. Eu posso ter a sua mesma idade, ter estudado com você a vida inteira, desde o prezinho até a fase adulta, mesmo assim seremos diferentes. Cada um de nós funcionamos de uma forma diferente. E dentro do modelo mental, que é o famoso Mindset, a gente inspira as crianças, os adolescentes a entenderem como que elas funcionam, passar a compreender o que é direito, o que é prioridade. Né? As pessoas não são boas ou ruins, as pessoas funcionam de forma diferente.
E a gente precisa respeitar isso. Não é somente a igualdade, trabalhar a igualdade, é trabalhar respeito às diferenças. Movida essa ideia da igualdade, as pessoas estão tendo um atrito maior, porque querem que as outras sejam iguais, querem que o outro concorde. E já tem uma outra filosofia, eu sou a favor do respeito. Respeite a pessoa ser diferente de você, respeite ela funcionar de forma diferente. E aí, cientificamente, eu me embaso no mindset, que é o termo mais utilizado hoje no mundo, né, sobre compreender esse novo mindset, essa nova mentalidade. As pessoas agora estão em gerações diferentes. Antigamente demorava-se 20 anos para mudar uma geração. Hoje, a cada 6 anos, nasce uma nova geração. Então, assim, é tudo novo, o mundo mudou, a gente precisa abrir a mente agora, né? Entender esse novo momento. Não é reinventar, é adaptar. Ninguém está inventando a roda ou a pólvora. Nós precisamos adaptar essa conjuntura. Inclusive, a pandemia força a gente a fazer essa adaptação, né? Entender esse novo mercado, esse novo momento que nós estamos vivendo. Eu fiquei curioso, como que alguém alfabetizado aos 17 anos obteve tanto sucesso na vida, tanto conhecimento? Muito feliz por isso, meu irmão. E essa história, né, de inspiração que eu sempre conto, a Favende contribuiu muito para mim nisso. Eu comecei na Favende como aluno, fui professor, já sou gestor educacional lá dentro, inspirando pessoas no Brasil, né, a mudarem a sua programação mental. E eu tive acesso realmente aos 17 anos à escola formal, mas dentro de mim já tinha essa vontade de aprender, sabe? Então, assim, às vezes eu falo nas minhas palestras, na sala de aula, o próximo Lucas pode estar na sua família. A gente só precisa de criar oportunidade e dar às pessoas a liberdade de elas serem quem elas são. Então, assim, para aquele molde que eu fui criado, eu não encaixava lá dentro. Eu fui buscar a minha história, eu fui criar essa história e tendo acesso à instituição que me apoiou muito. Mas, às vezes, nós, enquanto educadores, precisamos refletir sobre isso. Será que eu estou dando oportunidade esse aluno para ele desempenhar a sua melhor habilidade, ou eu estou doutrinando ele a acreditar em algo que, para mim, é um ponto de vista? Sabe? Então, é uma coisa que eu provoco muito. Eu me tornei palestrante também, né, como professor e gestor educacional, porque eu me sinto na missão de fazer dessa história que eu tenho inspiração para milhares de pessoas. E a cada pessoa as pessoas que vão se conectando com isso, o cara era analfabeto, se tornou professor, se tornou gestor, educador. Tudo é possível. Então, acreditar que tudo é possível precisa estar inserido na educação também. Acreditar que as crianças funcionam de forma diferente precisa estar. Então, o melhor, no meu ponto de vista, é você se tornar alfabetizado quando você se alfabetiza emocionalmente. Não é somente saber ler e escrever. A alfabetização emocional é quando o aluno ele começa a despertar nele a certeza e a capacidade que ele pode ser quem ele quiser no futuro, mas que o único caminho que ele precisa percorrer, ou melhor, a única não é escolha, só tem esse caminho, é a educação. A educação, ela liberta. Eu estou aqui hoje honrado falando com você porque a educação transformou minha vida. Então é importante a gente inspirar isso. Então a educação é muito mais sobre inspirar, não somente a ensinar. E quando você inspira, você transforma. Pelo menos eu acredito muito nisso e tem dado muito certo. E você que está nos ouvindo, você pode ser aí um novo Lucas Fonseca. Isso depende do teu empenho e da tua vontade. A doutrinação, principalmente nas universidades, isso pode atrapalhar muito o aprendizado, a formação do caráter, até do intelecto do cidadão, professor Lucas? Na verdade, limita, não somente na universidade, né? No mundo, em todas as conjunturas, né? Em todas as áreas, a doutrinação, seja ela, tem uma frase, todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Toda doutrinação demais está engessando as pessoas. Então, dentro da universidade, dentro da escola, né? Lá do ensino básico, fundamental, todas essas doutrinações, elas precisam ter um certo limite, porque a geração hoje é uma geração mais livre do que a nossa geração lá, como você falou, né? Ela é uma geração mais livre nesse sentido. Então a doutrinação, ela pavimenta um caminho e limita as pessoas. O muro que protege também limita. O muro que protege também limita. Então, limitar as pessoas não é somente fazer com que elas cresçam daquilo que você gostaria. Limita ela a enxergar outras coisas, a enxergar um outro ponto de vista, a viver um outro mundo, a nova realidade. Então eu sempre falo que a educação ela tem que ser, ela é o único caminho a partir da inspiração, mas dar a liberdade. Se o aluno falar que vai crescer, independente da profissão que ele vai escolher, se ele vai estar feliz com isso, é muito bacana. E às vezes nós, enquanto educadores, temos uma tendência muito grande em provocar o aluno para um caminho que nós percorremos. E aí que vem o desafio. A gente, às vezes, tem a tendência em ministrar uma aula baseada na nossa experiência. E não é isso. Se as pessoas têm experiência diferente, a gente precisa dar a liberdade. Então, a doutrinação, seja ela o excesso de doutrinação religiosa, política, na educação, em todos os pilares da vida, molda as pessoas, amarra as pessoas. E aí vem um outro ponto de vista, que é os padrões. Né? Padrão de beleza, padrão de riqueza, de sabedoria, de prosperidade, de empreendedorismo. E as pessoas vão se encaixando em padrões. E com isso esquecem de viver a sua verdadeira essência. Se a educação liberta,
liberdade é ser livre. Ser livre é você não ter que seguir um molde, é você criar a sua própria realidade. Fazer daquele conhecimento que você tem sua maior ferramenta, sua maior arma. Foi o que eu fiz com a minha vida. E eu tenho inspirado muitas pessoas a fazerem. Você é livre. Agora, toda liberdade é uma escolha. Toda escolha tem uma renúncia. Né? Você vai renunciando de alguns comportamentos, criando novos e fazendo isso acontecer de uma forma brilhante. Como é que o nosso ouvinte faz para encontrar o professor Lucas Fonseca nas redes sociais? No Instagram, todas as minhas redes sociais é Lucas Fonseca Oficial, @Lucas Fonseca Oficial. Eu vou adorar ter vocês me acompanhando lá e passar bastante inspiração para vocês também. E é o Grupo Favene também, @Grupo Favene. A gente está lá. Professor Lucas, queremos agradecer sua participação dentro do nosso Alvorada Notícias, essa aula que acabou nos dando na edição de hoje. Que honra, meu irmão, que honra. Fico muito feliz, sempre à disposição, quando quiser, só chamar. Falar de educação, falar de mudança é uma paixão que eu tenho. Bom dia e obrigado por ter nos atendido. Bom dia, meu caro. Grande abraço.